O baralho do Yugi era uma mistura de várias coisas e tinha como foco principal o Mago Negro, mas tinha vários outros monstros. O do Kaiba a mesma coisa. O principal era o Olhos Azuis, mas tinha XYZ, tinha um monte de outras coisas. Não tinha esse negócio de um deck só de um tipo de monstro só. Isso foi introduzido no Yu-Gi-Oh! GX. E tá aí até hoje, né? Hoje um baralho meta, um baralho de campeonato, ele gira em torno de um arquétipo de monstro só. O Jaden, o personagem principal, tinha um deck só de heróis elementares. E era só isso. O deck todo girava em torno disso. Um de seus antagonistas, o Zane, tinha o deck todo de Cyber Dragão, que claramente foi feito para ser o Blue Eyes do GX. Ele tem a sua fusão de 3 cabeças, igualzinho o Blue Eyes também tem. Que é muito mais apelão, por sinal. O deck de Cyber Dragão é mais apelão do que o deck do Kaiba. Hoje o deck de Blue Eyes é mais apelão que o deck de Cyber Dragão, mas na época... Não. Nossa, mas ele tá equivocadíssimo. Eita! Eu quero ver o que o Blue Eyes faz com o Infinity no campo. O que ele faz? Nada. Só mama. Fala, me dá esse ultimate aí em ataque, por favor, obrigado. Se eu meter aquela fusão de 5.000 lá de ataque do Cyber Sombrio, o Blue Eyes não passa ela. Para, ele mano. Mal. Mas Era de novo, ridículo. gente, tá dizendo ali, ó. Lembra que eu falei de língua portuguesa? Olha o negócio do vídeo. Opiniões vazias. Esse é o ponto. Se você sabe as regras, o anime fica bem melhor. Exatamente, você tem que conhecer do card game. Quando você conhece o card game, você assiste o duelo do 4 com o Shark. Nossa, aquele duelo é fantástico. Você assiste os duelos do Yuma e do Shark com muito mais empolgação, porque você tá vendo ali a gameplay, etc. O duelo do Astral também é fantástico. O Astral duelo com Até o roubarem. Yuma, aquele duelo é insano. O duelo com o Doom Thousand também foi incrível, cara. Tem um duelo do Doom Thousand com o Misael, que o Doom Thousand ativa uma carta do deck dele, mano. Ele ativa uma carta, ele troca por outra. É um negócio muito louco, ele perde o duelo. Negócio muito insano. E fora outras grandes partidas que tiveram em Yu-Gi-Oh! Real, por exemplo, tá ligado? Tem muitos outros duelos incríveis. Uma coisa que... Gaunt contra o Yuma foi muito bom esse duelo também. Diga aí, Kevin. É que uma coisa que falaram, o Humildão falou na live da Epic, que se não apareceu, né, Eliastro? Pena. Ele falou uma coisa que é bem verdade. O Yu-Gi-Oh! Mente pra gente desde pequeno, porque o texto dele, né, diz a partir de 6 anos de idade. Mano, eu tenho sobrinha que vai fazer 6 anos de idade, o Eliaster também tem sobrinha. E nós dois sabemos que a gente botar 2 crianças de 6 anos pra jogar isso aqui não consegue fazer nada. Ó, o Riad Strike tá dizendo que o Yuma é o melhor personagem dessa franquia, o mais humano e o que tem melhor desenvolvimento. Perto dele, o Yusei é um defunto, um personagem inexpressivo. A questão é que a história do 5DS, ela é boa. Esse é o ponto. Ela é boa. A história do 5DS, ela é boa. Só que o desenvolvimento do Yusei não é tão expressivo como o do Yuma. O Yuma ele dá misplay no anime, ele perde duelo. Não é esse protagonismo do Yusei que ele ganha todos os duelos, entendeu? O Yuma tem esse ponto à frente do Yusei. Então, é porque o Yusei, eu não vi muito do 5DS, mas dá pra ver. O Yusei dos 5, 6, não, acho que é 6, né? Agora é 6 com o Playmaker, né? Ou tô errado? O quê? Não entendi, Kevin? Protagonistas agora é 6 com o Playmaker, né? É. É 6. O Yusei e o Playmaker, eu acho, você me corrige, são os únicos mais velhos. O Yuma, ele é uma criança, como o Léo falou. Ele é mais criança. O ponto que todo mundo adora o Yusei é que ele faz uma coisa que a gente queria ver desde o modelo do Monster. Eu vou fazer isso, que não sei o que, eu vou maltratar a sua irmã, que não sei o que. Toma uma bolacha pra largar a mão de ser trouxa, arrombado. Toma esse soco na boca. Ele dava um soco, teve uma hora que teve ele uma bota a cena que voadora, deu ele soco. bate, tá nem aí. Eu vou continuar aqui. No GX também teve trocação. O deck do Cyber Dragon ele é todo montado tem muita perfeitamente para tudo funcionar junto. Assim,
pegasse ali o deck de Cyber Dragão, na época que não tinha deck meta, esses caralho, era muito difícil de vencer ele, era um deck muito... Na época que não tinha deck meta, esses caralho, na época tinha deck meta sim, meu filho. Inclusive o Cyber Dragão era roubado porque ele se buscava. O Cyber Dragon, a carta do Cyber Dragon, se eu não me engano, ela passou a integrar a banlist até onde eu me lembro. Porque simplesmente é um monstro de nível 5, 2 e 100 que entra por Smash se controlar alguma coisa. Ele foi limitado. Na época, essa era uma jogada muito relevante. Ninguém queria começar. Ninguém queria começar. Você tem noção que uma época que ninguém queria começar a tomar um Cyber Dragon na boca? Com o seu deck... Peraí, deixa eu ver aqui as feras de cristal. Muito legal de Fera de Cristal. Um dos meus preferidos. Esse aqui do cantinho é o deck dele. Dá pra ver ali que é o Dragão Arco-Íris. Acho muito legal as Feras de Cristais. Gosto bastante de duelar com elas. Yu-Gi-Oh! GX também deu uma repaginada nas fusões, que antes eram raramente usadas no Duel Monsters, e no GX elas viram uma jogada característica dos personagens, principalmente do Jaden. Todas as jogadas dele envolvem uma fusão. Cara, Yu-Gi-Oh! GX é incrível, cara. Se você não assistiu, eu gosto assista. De Yu-Gi-Oh! GX. Toda aquela coisa de ter uma universidade de duelistas, num mundo onde os duelos de monstros são o principal evento esportivo no planeta. Tem até campeonato mundial e os caramba. Mais uma vez, se você não viu Yu-Gi-Oh! GX, assista. É maravilhoso. Enfim, viram vários outros... Não assistam. Maravilhoso, é forte, né, Ian? Galera, assim, se vocês quiserem assistir dublado, super respeito, tá? Só que existe uma diferença absurda. Eu assisti o Yu-Gi-Oh! GX dublado e legendado. Eu assisti durante boa parte, até ali o arco da Yubel, assisti ele dublado, né? Mas eu tive que assistir ele legendado. E como comecei a revisitar as cenas antigas, as cenas que eu não tinha assistido legendado, que eu tinha assistido dublado, eu assisti legendado, é uma diferença muito grande. A dinâmica muda, entendeu? O entendimento da cena muda demais quando você assiste a legendado. Inclusive, quando você assiste o legendado, você entende melhor o que está acontecendo ali e ainda por cima, você gera mais empolgação. Não sei se é por conta da forma que os personagens se expressam e tal, mas é bem mais interessante, na minha opinião, entendeu? Outros Yu-Gi-Oh! Se for assistir o GX, eu recomendo assistir legendado. Entendeu? É por causa de... Eu só vou usar esse termo, mas não esse termo, tá? O nicho, onde tá sendo feito. Porque, por exemplo, depois no Japão, do GX, a cultura dos caras é anime. É cultura deles. É parte da vida deles. Querendo ou não, mesmo tendo, né, o famoso bullying, a discriminação, é parte da vida dos caras. Agora sim, velho. Eu respeito o meu idioma, eu gosto de assistir as paradas dubladas, mas infelizmente o Yu-Gi-Oh! GX eu não recomendo.